civil pública e faço a leitura do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e indico quais são, e se fica sabendo por ver e ouvir quem são os legitimados da ação civil pública. Também digo, os legitimados para as ações coletivas do Código do Consumidor são aqueles do artigo 82 e também se faz a leitura do artigo 82 do Código do Consumidor e vai, logicamente, se encontrar quem são os legitimados em matéria de processo coletivo quando se trata de matéria também de consumo, certo? Agora, isso é importante? É suficiente? Não. Por quê? Porque eu nem sei por que é que o cidadão é o legitimado na ação popular, muito menos porque é que esses legitimados da ação civil pública e da ação e das ações coletivas do Código do Consumidor e outros legitimados que nós vamos ver aí, que tem na Constituição e nas leis, por que é que eles são legitimados? Esse é o grande problema, certo? Então, é importante aqui a gente, nessa parte, a gente ir trabalhando os porquês das coisas. E aí, esses porquês, eles vão, logicamente, sendo respondidos na medida em que a gente tem uma ideia da base a partir dessas teorias, né? Porque elas é quem embasam a justificativa de se ter uma legitimação ordinária, uma legitimação extraordinária, uma representação adequada. São essas teorias que explicam o porquê que nós nos situamos nos processos. Então, nós falamos aqui da legitimidade ordinária, ou teoria da legitimidade ordinária. Quando é que dá a legitimidade ordinária? Quando alguém é titular de um direito material, é isso? Titular de um direito subjetivo, o direito que é dele, e aí, nessa condição, ele é o legitimado para defender o seu direito. Então, ele vai a juízo, em nome próprio, defender um direito próprio. Então, estamos aí diante da chamada legitimação ordinária, não é isso? E a ação é ajuizada em nome dele, defendendo o direito dele. Na representação, nós vimos que a representação, não é? Tanto a representação como a gestão de negócio, é um outro instituto que tem na ordem jurídica, no que diz respeito à possibilidade de se ir à justiça, e a representação se dá, por exemplo, quando se trata de incapaz, quando se trata de menores incapazes, né? E essa como é essa legitimidade? Essa legitimidade não é legitimidade. Pelo nome é representação. E como é que se dá a representação, professor? A representação se dá o seguinte: alguém vai a juízo em nome de outrem defender direito de outrem. Olha como é diferente. A representação é o contrário do que é a legitimidade ordinária. Vocês vejam, não sei se vocês já estão pagando prática forense, estão pagando prática. Eu não sei se vocês já fizeram alguma petição em que vocês têm que fazer a petição com alguém que é incapaz e precisa ser representado por outra pessoa, não é? Ou, no caso do advogado, que é representante também, um representante da parte, não é? Mas você ajuiza a ação em nome de quem? Vamos admitir que seja um menor. Quem é que ajuiza? A ação vai ser em nome de quem? A ação vai ser, vamos admitir uma ação de alimento de um menor, ou do incapaz. A ação vai ser ajuizada em nome de quem? Do menor ou do incapaz, certo? Agora, representada por quem? Representada por alguém que seja o responsável por esse menor ou incapaz, certo? Então, olha, alguém vai a juízo em nome de outrem, defender direito de outrem, porque esse outrem é que é o titular do direito. Então, se ele é o titular do direito, ele é que vai a juízo, mas ele não tem capacidade para estar em juízo, para defender-se em juízo. Aí, alguém é representante dele, ok? Olha aí, cuidado quando você for ajuizar uma ação, aqui a dica para a prática forense e a prática depois da vida, né? Quando alguém for incapaz ou for menor,
você põe na petição inicial o próprio menor ou incapaz como autor da ação, ou réu, dependendo da circunstância, né? Se você está fazendo uma defesa, o nome é do incapaz ou do menor, certo? Representado por fulano. Aí você bota o nome logo em seguida, representado por fulano. Do jeito que são também nas petições com relação aos advogados, né? E ainda, quando tem um representante e depois mais um advogado, e ainda através de seu advogado fulano e tal, que é a capacidade postulatória, né? Quando não tem, quando é a própria pessoa e tem capacidade de estar em juízo, então você nomina a pessoa e diz que ela vem através de seu advogado, na condição de representante dessa pessoa. Olha, o advogado vai a juízo defender o direito de outrem em nome de outrem. Olha aí, então é representante. Isso é que é representação, certo? E aí vimos a representação adequada, que é a diferença para a representação pura e a representação adequada, é que na representação adequada, quem vai a juízo é titular do direito também. Então, existe um misto de legitimidade ordinária com representação. A representação adequada é assim, é vista nessa perspectiva. E aí, como é que ela se dá? Quem é um representante adequado? É quem pertence a um grupo de pessoas que são titulares da mesma espécie de direito. Que espécie de direito? Aquela espécie de direito coletivo da subespécie individual homogêneo, certo? Então, uma pessoa dessa, isso não é no sistema brasileiro, mas eu estou trazendo a denominação do direito brasileiro para mostrar como é que se dá lá no sistema americano, que é a teoria da representação adequada. Então, alguém é titular do direito, juntamente com outras pessoas, numa quantidade razoável, num número razoável, já vimos isso, como se dá as características dessa teoria da representação adequada, vimos isso na aula passada, né? Está aí no roteiro, né, de aula. E aí, essa pessoa que vai ser autor da ação, ele vai ser autor da ação porque ele também é titular do direito. Como ele é titular do direito, então ele vai defender o seu direito em seu nome, em nome próprio, defender um direito próprio. E aí o sistema jurídico americano empresta a essa pessoa a condição de representante dos demais. Já que você vai defender o seu direito, você representa os demais, ok? Ok, para poder facilitar as coisas. Facilitar as coisas o quê? Nós temos 1.000 pessoas que seria autor dessa ação. Ao invés de ser 1.000 pessoas, vai ser só uma pessoa, vai ser você. Aí você vai ser o autor da sua ação, porque a ação também lhe diz respeito, você é titular desse direito também, e representante de 999 pessoas, certo? Bom, por isso é que exige aqueles requisitos que nós já vimos que estão aí no roteiro, né? A questão de conhecer profundamente sobre os fatos e saber dos efeitos que podem ser produzidos contra a sua pessoa, porque, afinal de contas, você já vai estar lá no processo. Não é como um representado, os outros estão representados, mas você está como autor e representante dos demais. Então, essa é a teoria da representação adequada, que pode ser simplificada no seguinte enunciado: é alguém que vai a juízo defender direito próprio, em nome próprio, e representar os demais membros de um grupo, categoria de pessoas que estão na mesma situação, na mesma condição de titular de direito, que é o autor da ação. Então, a teoria da representação adequada é vista sob essa perspectiva. Pode-se fazer esse resumo com relação a ela, certo? E aí vem a quarta teoria, que é a teoria da legitimidade extraordinária, legitimidade anômala ou substituição processual. Essas três denominações para para um só instituto, né? Qualquer das três denominações que você utilizar está utilizando corretamente essa quarta teoria. E o que é isso? Isso daí agora é diferente. É alguém que não é titular do direito material. Se não é titular do direito material, aí nós teríamos a seguinte situação. Bom, se ele não é titular do direito material, então ele vai ser o quê? Representante. Mas ele não é representante porque, nessa situação,
A legislação impõe. Aí entra a questão do legislador. Aqui o legislador entra para dizer algo a mais que não está presente nas outras. Está também, porque tudo isso faz parte da ordem jurídica, mas aqui essa parte é mais enfática com relação à intervenção do legislador, que é dizer o seguinte: neste caso aqui, você não é titular do direito, tudo bem. Aí, mas você vai a juiz em nome próprio. Não é possível, eu vou a juiz em nome próprio, sim. Fazer o quê? Defender direito de outrem. Então, aí você. As duas situações são diferentes. Você vai a juiz em nome próprio, na legitimação ordinária, você vai, na teoria da representação adequada, você vai. Na teoria da representação pura, você não vai a juiz em nome próprio, certo? Defender direito próprio, defender direito de outrem, defender direito de outrem, defender direito de outrem. Aí, defender direito de outrem, você não é no caso de legitimidade ordinária, no caso de representação sim, porque você não vai a juiz em nome próprio, nem defender direito de seu, vai a juiz defender direito de outrem em nome de outrem. E da teoria da representação adequada, você vai fazer duas coisas: defender direito próprio e de outrem como representante, certo? Agora, na teoria da legitimidade extraordinária, você vai a juízo em nome próprio, como se você fosse o titular do direito, mas não é. E como você não é o titular do direito, você é só um legitimado para o processo. Olha aí como é interessante o aspecto. Então, como você não é o titular do direito, você vai defender direito de outrem. Como o legislador não pode dizer que você é o titular do direito, então diz o seguinte: você é legitimado para estar em juízo, para defender em juízo a causa. Agora, vai defender o direito de outrem. E aí entra a interferência do legislador no sentido de que isso só é possível quando há autorização legal. Aí esse é que é o detalhe. Isso só é possível quando autorizado por lei. Isso só é possível quando indicado pela legislação. E aí, essa teoria eu chamo também de teoria da imposição legal, certo? Teoria da autorização legal, pode ser, olha, tem muitas denominações, já tinha três, nós já estamos acrescentando aqui mais duas denominações para a mesma teoria. Mas um detalhe importante é o seguinte: se eu disser substituição processual, legitimidade extraordinária ou legitimidade anômala, o que é que eu digo? Essa hipótese de uma dessas situações, dessa situação que tem três denominações, aliás, essa hipótese só pode existir quando tiver norma expressa sobre essa circunstância. E isso foi o que a gente viu lá no artigo 18 do Código de Processo Civil, não é isso? Que alguém só vai a juiz defender direito próprio, em nome próprio defender direito próprio, salvo os casos previstos em lei. Então, salvo os casos previstos em lei, alguém vai a juízo em nome próprio defender direito de outrem. Então, eu quero que vocês fixem bem essas teorias, tá certo? Para poder a gente trabalhar e entender. Fica muito fácil de entender e compreender as legitimidades no processo coletivo, certo? E a própria legitimidade ordinária. A gente fixa melhor a legitimidade ordinária e vai entender e compreender a legitimidade extraordinária. Esse é o problema, certo? A gente entender direito não é decoreba. Direito não é para decorar. Direito é para entender, compreender. E esse entendimento e compreensão é o que faz com que a gente saiba alguma coisa de direito. Negócio de decorar em direito, ninguém sabe direito decorando, não. Isso é a maior das mentiras, ou logo dizer assim, a maior das de crendices que alguém possa atribuir uma situação dessa. Isso não existe em direito. Negócio de saber direito por decoreba. Isso não é. Por isso que eu não. Como eu sou veementemente contrário a essa história de decorar em direito como forma de aprendizado. Decora-se direito como consequência do aprendizado. São duas coisas diferentes, certo?
Uma coisa é eu decorar um artigo da lei, qualquer coisa. Tem muita gente que tem capacidade de decorar, até decorar. Olha, o artigo tal diz isso do código, lê uma vez e já sabe, em tal canto. Eu também digo muito, mas eu digo muito artigo que eu sei, não porque eu trabalhei com a ideia de decorar esse artigo, não. Nem lei, nem nada. Eu trabalhei com a ideia de entender e compreender. Agora, como eu estudei e estudo, repete, etc., eu termino decorando. Então, decorar é uma consequência, nunca um fim em si mesmo. Esse é o grande diferencial, tá certo? Então, lógico que, professor, eu não posso decorar. Não, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que esse não é o objetivo, não é o fim, nem venha me dizer que você sabe direito porque decorou. Não, isso não existe. Isso não existe. Agora, eu posso decorar a lei, o texto, um artigo, posso decorar todas as leis, a Constituição inteira? Sim, posso decorar. Qualquer pessoa, quem gosta de trabalhar com decorar as coisas, eu tenho essa facilidade, pode, não tem problema. Só que isso não significa que você sabe direito por isso, não. Isso você não sabe nada de direito. Você tem que entender e compreender o direito. Depois que entendendo e compreendendo, se você também decora, é ótimo, facilita muitas coisas, tá certo? Há uma facilitação maior. Não é? Bom, então nós temos essas situações aí das teorias da legitimidade, né? Visto essas teorias, trabalhadas essas informações, certo? Aí nós vamos trabalhar agora a questão. Olha, veja que eu trabalhei com a questão da legitimidade extraordinária aqui no roteiro, eu deixei bem acentuado a questão da teoria da imposição legal ou teoria da imposição da ordem jurídica, certo? Teoria da imposição da ordem jurídica é a expressão mais escorreita, mais adequada hoje, a nova linguagem que se deve utilizar. Hoje não é mais a lei, ninguém está obrigado a se sujeitar à lei, ele está obrigado a se sujeitar à ordem jurídica, que é diferente, a teoria do ordenamento jurídico. Onde é que eu vou saber isso, entender isso? Existe uma obra de Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, certo? Essa, Norberto Bobbio tem dois livrinhos muito interessantes. Teoria da Norma Jurídica e Teoria do Ordenamento Jurídico. Depois o livro veio a ser publicado juntando os dois livros em um só livro, certo? Teoria da ordem, teoria da norma jurídica e teoria do ordenamento jurídico, num livro só. Se vocês encontrarem, se interessarem, isso é muito importante para a gente estudar direito na vida. Se alguém seguir a carreira de direito, logicamente vai precisar ter um livro desse. Quando vocês comprarem, eu recomendo que compre o livro que já está com os dois livros num só, porque às vezes a gente não sabe, aí compra um livrinho desse e depois vê. Eu mesmo, comigo aconteceu, eu comprei teoria da norma e do ordenamento, e depois encontrei o livro, tive que comprar um outro livro também. Comprei 3 livros, quando poderia comprar só um, tá vendo? Mas também eu, na época, não, eu acho que não tinha o terceiro, né? Aí depois é que eu vi, e eu recomendo que quando vocês comprarem, teoria do ordenamento jurídico, veja se já tem. É o livro que contém a teoria do ordenamento jurídico e a teoria da norma jurídica, certo? Vejam isso, certo? Teoria da norma jurídica tem um livro também, bem alentado, de Kelsen, né? E uma ideia de um ordenamento jurídico tem na Teoria Geral do Direito de Kelsen, Teoria Geral do Direito do Estado, uma coisa assim, com essa denominação, não é? Mas eu recomendo o de Bobbio, Teoria da Norma Jurídica e do Ordenamento Jurídico, menor, mais condensado, mas completo, muito bom. O livro é de excelente aquisição, porque é riquíssimo e muito importante para explicar tudo isso. E vocês vejam que o nosso Código de Processo Civil
até eu chamei a atenção na aula passada, quando se fez é, é, a, a quando se fez a leitura do artigo 18, repare que o artigo 18 diz exatamente lá no final, salvo nas hipóteses previstas na ordem jurídica ou no ordenamento jurídico, né? Por quê? Porque não é mais salvo as hipóteses previstas na lei. Não é, a lei já não é mais suficiente para disciplinar, se ter uma visão do direito. O direito é visto de forma de um ordenamento, de um sistema. A ideia é essa, certo? Essa linguagem aí. Vou ficar por aqui nesse ponto. Bom, aqui, boa noite, professor. O senhor poderia dar um exemplo da sua vivência na legitimidade extraordinária? Bom, nossa, não são um exemplo, não. Eu poderia dar 1 bilhão de exemplos aqui a vocês. Eu trabalhei a vida inteira muito com a legitimidade extraordinária. E nós vamos ver aqui o seguinte: o detalhe é que todo processo coletivo, a legitimidade é extraordinária. Viu? Então, não é uma questão de vivência, de ter sido um caso ou outro, não. Todos os processos coletivos são trabalhados com a legitimação extraordinária, certo? E ela se dá exatamente dessa forma. É porque os processos coletivos, os legitimados para o processo coletivo, em regra, não são os titulares de direito. Esse aqui é o dilema. No Brasil, nós não temos nem a teoria da representação adequada, né? Que se tenta, né, inserir a teoria da representação adequada para todo e qualquer processo coletivo. Nós temos no Brasil uma figura, nós vamos ver aqui isso, na ação popular. A ação popular, a legitimidade da ação popular, ela é embasada na teoria da representação adequada. Eu vou explicar aqui depois com essa circunstância. Nós temos a, a ação popular, mas isso por um esforço de interpretação muito grande, e um esforço que não é que a gente que faz, que foi feito na época para dar essa, nós vamos ver aqui, para poder dar essa legitimidade do cidadão na ação popular. É muito interessante o aspecto, mas vamos deixar aí, viu, Jane, que nós vamos trabalhar toda a situação dentro da legitimação extraordinária, tá certo? Então, olha aqui, vocês vejam o seguinte, olha, diz, diz essa teoria que a legitimação extraordinária ela só é possível quando está prevista em lei. Então, primeira conclusão aqui, só pode existir um legitimado numa ação coletiva, só se encontra um legitimado para uma ação coletiva se tiver na ordem jurídica esse legitimado. Se não tiver na ordem jurídica esse legitimado, aí não pode existir uma ação coletiva sem um legitimado para essa ação coletiva. Aí você diz assim, e para todas as ações coletivas tem legitimado? Sim. Então, olha, vou só enumerar, nós vamos depois estudar cada uma situação dessa. Aí nós temos legitimado na ação, para ação coletiva, previsto na ordem jurídica, previsto tanto na Constituição como nas leis. A ação popular, a ação civil pública, os processos coletivos do Código do Consumidor, ação de improbidade administrativa, ação anticorrupção das empresas, as ações de controle de constitucionalidade, as ações de impugnações em matéria eleitorais, o que mais? Vamos ver, mandado de segurança coletivo, tudo isso, minha gente, e para cada um desses institutos jurídicos, que são ações coletivas, porque, como nós já falamos aqui, não existe um código de processo coletivo, existe um acervo de legislação que faz com que exista uma estrutura de processo coletivo, certo? Mas não existe um código de processo coletivo. Então, como existe um acervo de legislação, em cada lei dessa e na Constituição, em algumas situações que nós vamos ver também, certo? Existe legitimados extraordinários ou legitimados indicados para defesa de processos coletivos, certo? Então, não tenham qualquer dúvida que a legitimidade extraordinária
E a legitimidade para um processo coletivo só existe, e só é possível nos casos autorizados por lei. Por isso que a teoria da imposição legal. Sem lei não existe. E para existir, precisa ter lei, certo? Muito bem. Bom, agora a segunda parte desse roteiro é exatamente a gente ver essa evolução das legitimidades extraordinárias no sistema jurídico brasileiro, na ordem jurídica, no que diz respeito à Constituição e às leis ordinárias ou eventuais leis complementares, não tem mais as leis ordinárias, tá certo? E a primeira aqui, para seguirmos a sequência histórica, né? Para seguirmos a sequência histórica, que é a lei da ação, a legitimidade na ação popular. E onde é que está a legitimidade na ação popular? A legitimidade na ação popular está tanto na Constituição, como está também no texto da Lei 4717, que é a Lei da Ação Popular, certo? A Lei 4717, no artigo 1º logo, né? E o artigo 5º, inciso 73, olha aí. O que ele diz? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. A gente fica por aqui. O restante do artigo, isso é a parte do inciso do artigo 5º da Constituição, que trata da legitimidade. O restante do dispositivo trata do objeto da ação, certo? E na parte final, o objeto da ação, na parte final de efeitos da sentença. Repare que é um dispositivo, quando a gente for estudar a ação popular, nós vamos trabalhar esse dispositivo novamente. Por enquanto, nós vamos ficar só na primeira parte. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Bom, isso está aí no artigo 5º, inciso 73 da Constituição atual, e isso foi enunciado dessa mesma forma na Constituição de 1934, porque a ação popular foi criada, trazida para a nossa ordem jurídica, para a Constituição de 1934, mas só foi regulamentada em 1965, 31 anos depois. Olha aí como às vezes o legislador demora a regular uma matéria, um instituto jurídico que está na própria Constituição. Não é diferente a Constituição que está em vigor, não com relação à ação popular, mas com relação a outros assuntos. Nós ainda temos muita coisa a regulamentar na Constituição. Depois de 32 anos na Constituição, já são 32 anos, olha, e muita coisa ainda não foi regulamentada na Constituição. Não tem lei ordinária ainda sobre a matéria. Estão vendo como é interessante? Não é? E essa legitimidade da ação popular é importante explicar por que o cidadão é o legitimado na ação popular. E aí, cidadão, para efeitos da ação popular, para efeito dessa legitimidade, minha gente, é aquele que é eleitor, o que está lá na lei, disciplinado, né? E aqui, abreviadamente, na Constituição, só fala qualquer cidadão é parte legítima para propor que vise anular o ato administrativo, e aí vai diz os objetos da ação, tá certo? Muito bem. Por que o cidadão foi escolhido pelo legislador para ser o legitimado na ação popular? Vejam o seguinte, uma coisa que eu já falei, e agora nós vamos trabalhando isso de forma mais detalhada, é que a ação popular, ela, quando surgiu, não foi com a visão de uma ação coletiva. Embora ela trate, na parte do seu objeto, do processo coletivo, cujo objeto versa sobre direitos difusos. O objeto da ação popular visa proteger, resguardar, assegurar, garantir, reparar direitos difusos. Olha como é interessante esse aspecto, direitos difusos. Ora, direitos difusos só podem ser buscados, trabalhados, protegidos através de uma ação coletiva. Só que isso não foi, na época, não foi a visão que se teve. Sabia-se que era um direito que pertencia a todos, que a toda a coletividade, tendo em vista que quando foi criada a ação popular, visava única e exclusivamente
é, é, evitar uma lesão ou reparar uma lesão ao patrimônio público. Quando ela surgiu originariamente, até a Constituição de 88, ela só tinha esse objeto. Evitar ou reparar uma lesão ao patrimônio público, certo? Era isso que era objeto da ação popular. Bom, o patrimônio público a gente vive dizendo, isso é uma coisa que se fala comumente, pertence a quem? O patrimônio público não pertence nem ao Estado, nem a ninguém individualmente, apesar de quem o Estado aí no sentido mais amplo possível, inclusive incluindo os municípios aí, viu, minha gente? Ou entidade de direito público, vamos chamar assim, que inclui inclusive empresa pública, sociedade de economia mista, e vai por aí afora. Bom, então, quem é o titular do direito público que o Estado apenas é uma pessoa jurídica criada para administrar isso? Quem é? Toda a coletividade, todo o cidadão. Aí, para efeito de defender esse patrimônio público, vamos eleger quem? Aí o legislador elegeu quem? O cidadão. Naquela época, vamos eleger o cidadão. Quem é o cidadão? Aí também na lei está definido que não é. Cidadão é aquele que é, é, se apresenta na condição de eleitor, certo? Eleitor é cidadão. Então, essa figura pode ser legitimado numa ação popular. Vocês vejam que pela última eleição aí nós tínhamos aí 140 milhões de eleitores, nós tínhamos 140 milhões, nós temos no Brasil aí, no mínimo, é mais um pouquinho, mas vamos deixar o número redondo aqui, nós temos 140 milhões de legitimados em ação popular, viu, minha gente? 140 milhões. Agora, foi o cidadão por quê? Porque não se tinha essa ideia do processo coletivo, professor. Aí se elegeu o cidadão. Se elegeu o cidadão, o que nós tínhamos naquela época? Naquela época, nós tínhamos estudos e já se conhecia, embora de forma muito incipiente e precária, aqui para o Brasil, lá no sistema americano e inglês, se conhecia muito bem as ações de classe, lá. Mas aqui ouvia-se falar, alguém que pudesse ler alguma coisa em inglês, visse algum trabalho, algum livro estrangeiro, inglês, estrangeiro dos Estados Unidos ou da Inglaterra, ouvia falar nessas ações. Lógico que muitos juristas famosos da época, que sabiam inglês, tinham conhecimento disso, como era que era feita a legitimidade nas ações de classe lá. E sabia também, e essas pessoas, pouquíssimas no Brasil, também tinham a ideia da teoria da representação adequada, embora isso não fosse estudado, não tivesse essa facilidade de entender, compreender como é hoje. Sabia-se que lá uma pessoa que fosse titular do direito e tivesse vários titulares, poderia entrar com ação defendendo o seu direito e representando os demais. Bom, aí como foi que se raciocinou? Porque a ideia, eu falo isso porque as ideias da época eram voltadas para um direito individual. Um direito individual de que alguém fosse titular do direito material. E a ideia era essa: só se pode defender o direito se você for titular de um direito. Se você não for, não pode existir isso. A ideia era essa. Não tinha nada que dissesse, ou pouca coisa, muito pouco, se falasse, mas não, na ordem jurídica não tinha isso, né? De alguém não ser titular do direito e defender um direito em nome próprio, o direito de outrem. Isso não era possível. Mas aí, como foi que se criou e justificou o cidadão? É o seguinte: vamos dar legitimidade ao cidadão, porque o cidadão, um cidadão, é titular do direito também que ele vai proteger. Olha aí. Porque como o direito pertence a toda a coletividade, presta atenção no detalhe. Como o direito é um direito difuso, a gente hoje estudando como direito difuso, vê isso, alcança isso, explica isso, entende isso, compreende isso.
Como é um direito que pertence a toda a coletividade, então esse direito, aí como foi que se justificou? Ele é fracionável, teórica e abstratamente. Embora a minha parte vai ser, talvez não dê para pagar nada, mas não enriquece, nem, mas eu tenho uma fração desse direito, eu sou titular de uma fração desse direito. Se houve uma lesão ao patrimônio público de. Bom, hoje as lesões são meio volumosas, né? 1 bilhão de reais, 1 milhão, não sei quantos milhões e tal, mas imagina uma lesão de. Eu não vou botar um valor tão insignificante, de 100 mil reais, um valor até significativo para 140 milhões de cidadãos, repare como essa fração é insignificante. Mas, matematicamente, ou seja, abstratamente, isso é possível dizer que eu tenho uma fração de titularidade desse direito. Pois bem, foi isso que justificou a legitimidade do cidadão ser o legitimado na ação popular naquela época. Certo? Embora já tivesse um autor, alguma pessoa ou outra, e daí para cá vem surgindo, logicamente, a ideia. E muita gente, muitos livros você não vai encontrar essa explicação que eu estou dando, não. Você tem que pegar um livro clássico ou de autores clássicos, do próprio Seabra Fagundes, que foi o autor do anteprojeto da Ação Popular. Já estou dando uma informação aqui que eu ia falar só quando chegasse na Ação Popular, mas já vou adiantar aqui, certo? Seabra Fagundes e outros autores que explicam isso, porque ele que foi o autor do anteprojeto, ele foi quem raciocinou isso, tá certo? Raciocinou isso e disse: o cidadão é legitimado porque ele vai, a juízo, uma defender uma fração do que ele é titular desse direito e, logicamente, defenda dos outros. Olha, representa os outros. Essa era a ideia naquele momento histórico. Por quê? Porque naquele momento histórico o apego ao direito individual e à legitimidade ordinária era muito grande, não se raciocinava em termos de processo coletivo. Quando se raciocinou em termos de processo coletivo, não teve-se dúvida, não foi-se atrás nem de cogitar da hipótese de quem vai ser o autor da ação tem que ser titular desse direito. Isso não foi cogitado, tanto é que os titulares de direitos, os outros titulares de direito na ação coletiva, a partir da ação civil para cá, não são mais titulares. Não se trabalhou mais com essa ideia de que essas pessoas são titulares de uma fração do direito material. Não, não. Isso nem se cogita, nem se fala. Você diz, mas professor, eu li 50 livros de direitos coletivos e não vi falar nisso. É verdade. Não vê. A não ser quando explica a teoria da representação adequada lá do sistema americano. Mas eu li 50 livros e nem ouvi falar sobre essa história dessa legitimidade da ação popular. Pois é, mas leia de um autor da época que você vai encontrar essa explicação. Não precisa ler de 50 de hoje, que de 50 de hoje você não vai ver. Por quê? Porque os processos coletivos hoje não são mais raciocinados como um processo individual. Eles são raciocinados como processos coletivos, como direitos coletivos. E que a forma de legitimidade já se sabe, não precisa que esse legitimado seja titular de direito, nem de forma fracionada, nem como titular desse direito, como é no sistema americano. Nada disso, nada. Ele não é o titular do direito. A ideia hoje é essa. Não. O legitimado numa ação coletiva não é o titular do direito. Essa é a realidade. Entenderam aí como é interessante? Pois é, Liana Neves, aqui, titularidade da fração do interesse público. Sim, do interesse público. Agora, isso não era só. A gente dizer isso hoje é bom e está certo quando você faz a afirmativa também. E eu acho que é correto. Não precisava ser como foi.
Foi no sentido de que existia materialmente, o interesse público aí tem um subjetivismo muito grande. Materialmente, também eu tinha uma fração, por mais insignificante, pequena que fosse, no que diz respeito à materialidade de um valor. Esse é que era o sentido na época, certo? Agora, hoje, claro, se for trabalhar, e quando a Constituição de 88 trabalhou a legitimidade do cidadão aí na ação popular, ela não teve mais, não foi mais buscar essa ideia no momento em que ela foi concebida. Ela aí já trabalhou, não, o cidadão é o mais legitimado possível, olha aí como eu falo, o mais legitimado possível para defender o interesse público. É. Hoje a gente diz isso, tá bom demais, é ótimo, olha que beleza. Tá vendo? Agora, naquela época, não, se você não fosse titular de uma fração que materialmente você pudesse dizer que ela, por mais abstrato que fosse a conta e por mais insignificante que fosse o valor, mas se você não pudesse provar isso, não seria legitimado. Você repare que é interessante. No sistema jurídico, no mundo inteiro, é assim. Né? Aí você tem no sistema americano, que foi desse jeito, aí você tem no sistema brasileiro, que é o sistema da teoria da legitimidade extraordinária, tem que ser indicado o rol de legitimado pela lei. E no resto do mundo, você tem ou dois legitimados, que são quem? No máximo, um representante de uma classe de profissionais e uma associação, ou na defesa de direitos difusos, ou na defesa de direitos de interesse de seus associados. Pronto, no máximo isso, pronto, acabou. O resto do mundo não tem o rol também de legitimado que nós temos, não. Não existe isso. Agora, eles também fizeram surgir essas associações, entidades de classe, com base já nessas ideias modernas também. Aí nós só lemos desses estudos dele para criar a nossa, só que a gente prolifera. Nós temos milhares de legitimados extraordinários no Brasil, de figuras diferentes. Eles lá têm, mas a mesma figura, associação de interesse difuso, associação. Olha, só na legitimidade do controle de constitucionalidade concentrado, nós temos centenas de legitimados. Tem uma ideia, nós vamos ver isso lá no artigo 103. Vocês imaginem quantas associações de âmbito nacional e quantas confederações ou federações existem de âmbito nacional. Pega lá o artigo 103 da Constituição que você vai ver. Aí, quantos partidos políticos com representação no Congresso Nacional? Quantos governadores? Quantas assembleias legislativas? Isso tudo é legitimado lá. Entendeu aí? Olha aí. É um volume enorme. Nós temos os que são isolados, como a OAB, Procurador-Geral da República, certo? Mas temos determinados legitimados em incisos do artigo 103 da Constituição que, por exemplo, quando diz partido político com representação no Congresso Nacional, 30 e tantos logo assim. Governador do Estado, 20, e do Distrito Federal, 27. Assembleia Legislativa, 26. Assembleia do Distrito Federal, 27. Tá vendo? Logo, com a Assembleia do Distrito Federal, 27. Então, vejam como é interessante esses aspectos. Né? Pois bem, então, termina que a legitimidade originária da ação popular é a mais curiosa e que teve a mais próxima identidade de ser escolhida essa legitimidade com base na teoria da representação adequada, certo? É isso que eu queria deixar aqui bem claro para vocês verem que quando a gente olha agora essa condição de cidadão lá, a gente já não olha mais com a visão só de arrolar um cidadão como legitimado. Por que o cidadão foi arrolado? Esse que é o detalhe, tá certo? Muito bem. Aí nós temos como aqui na sequência do roteiro, nós temos como segundo
rol de legitimados. Aí aqui, olha, a ação civil pública, no artigo 5º, a Lei 7347 de 85. É a segunda lei de processo coletivo no Brasil. Agora, segunda lei de processo coletivo, porque a ação popular está inserida hoje dentro do sistema do processo coletivo. Mas foi a primeira lei, esse aspecto é importante, que foi elaborada com base já em estudos, análise, estrutura de um processo coletivo. Aí já é bem diferente. A questão não era mais voltada para um raciocínio com base no processo individual. A legitimidade na ação popular ela foi do jeito que foi, porque ela teve como grande discussão a questão voltada para um direito individual. Nós vamos ver no texto da Lei da Ação Popular, nós vamos ver muitas situações em que, infelizmente, esse apego ainda à época ao processo individual, muitas coisas na ação popular estão precisando ser reformada e alterada para que a ação popular pudesse ter maior efetividade, porque pela lei ela, coitada, sofre demais, muitas limitações, nós vamos ver isso lá quando a gente estudar a ação popular, principalmente em razão dessa questão da legitimidade, da integração ao processo, da figura que deve integrar o processo, tudo isso. Por quê? Porque ela foi calcada num raciocínio voltado para um processo individual, tá certo? E o processo coletivo, quando você raciocina o processo coletivo em termos de processo individual, no que diz respeito à essência dos elementos principais da demanda, que são o objeto e ação, e o sujeito, o desastre está feito, certo? Essa que é a realidade. Bom, além da ação popular, então a ação civil pública. A ação civil pública, né, que é a Lei 7347, lá no artigo 5º, nós vamos ver aqui rapidamente, o artigo 5º da Lei 7347. O artigo 5º da Lei 7347, ele prevê como legitimados. Aí, olha, quem são os legitimados aqui? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Os legitimados são, se alguém puder, por favor, pesquisar aí, Tuíra, se você pudesse, não sei se você já está em condições de botar o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, era o ideal, né? Quem puder, por favor, colocar aí o artigo 5º, eu acho que só Tuíra, não sei, para a gente ver, não é? Da Lei da Ação Civil Pública. A Lei da Ação Civil Pública, né? Deixa eu ver aqui se eu estou com ela aqui, porque minha internet agora à noite está ruim, tem umas coisas que eu não consigo pesquisar. A Lei 7347, viu? A Lei da Ação Civil Pública é a Lei 7347, certo? Opa, eu consegui abrir aqui. Essa lei, no artigo 5º, ela diz o seguinte: tem legitimidade para a propor ação principal e ação cautelar, porque essa lei trata de duas ações, a ação civil pública e a cautelar da ação civil pública, certo? Aí tem legitimidade para ajuizar as duas ações. Primeiro, o Ministério Público. Olha aí, agora já entra outra figura. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, naquela época já tinha o Ministério Público, o titular da ação penal, ninguém melhor do que o Ministério Público para ser titular de uma ação coletiva. A ação penal é uma ação de quem? De toda a sociedade, de interesse de toda a coletividade. Olha aí. A ação civil pública, a ação civil pública, quando surgiu, ela tinha só um objeto, era a defesa de direitos difusos. O direito difuso é de quem? De toda a coletividade. Então, ninguém melhor do que o Ministério Público para ser o titular da ação civil pública. Agora, ele só é autor da ação civil pública porque o legislador assim o tem como tal. Esse é o detalhe, certo? Não é porque é Ministério Público, pode ser autor de qualquer ação. Veja, nós vamos ver no rol dos legitimados que o Ministério Público não é legitimado no mandado de segurança coletivo. Interessante. Aliás, é uma reclamação muito grande por parte da doutrina nesse sentido. Pois é, o Ministério Público não é legitimado na ação do mandado de segurança coletivo. Ele é legitimado em quase todas as ações, de uma forma ou de outra, coletiva, com exceção da ação popular e
do mandado de segurança coletiva. E olha que o mandado de segurança coletiva já foi uma criação agora da Constituição de 88, tá certo? Então, o primeiro é o Ministério Público, o segundo, a Defensoria Pública, isso já hoje, que também a Defensoria Pública não foi na origem, não. O terceiro, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aí, lógico, a União para a defesa de direitos coletivos no que diz respeito ao patrimônio público federal. Os estados, nos respectivos interesses de cada estado, o Distrito Federal, no respectivo interesse, e os municípios nos respectivos interesses dos seus bens, patrimônio, etc., e direitos que digam respeito àquela municipalidade, certo? Aí mais a autarquia, a empresa pública, fundação, sociedade de economia mista. Cada um desses entes públicos tem os entes da administração indireta que também podem ser legitimados dessa ação, certo? Quinto, a associação que concomitantemente esteja constituída pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e, segundo, inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Minha gente, vejam aqui o detalhe como é interessante. Eu chamo a atenção para essa associação que é legitimada na ação civil pública, certo? Na sua origem, quando foi criada, né? Essa associação, ela é uma das espécies de associações. Nós vamos ver agora nós vamos ver, dentre as associações que nós vimos lá no artigo 81, parágrafo único, inciso 2, que os direitos coletivos, eles dizem respeito aos titulares do direito coletivo, são grupo, categoria ou classe. Diferentemente do direito difuso, que são titulares de toda a coletividade. Os coletivos, estritos senso, são grupo, categoria ou classe. No grupo, eu disse que estão as associações, tá certo? Categoria o sindicato, quem é sindicalizado, mostrei como é que é sindicalizado, e categoria, grupo, categoria e classe, quando se trata de entidades de classe, aí, as ordens, os conselhos, etc. Bom, o grupo, eu disse, as associações. Agora, as associações, é muito importante se esclarecer esse aspecto. Elas são associações na defesa de direitos difusos e associações na defesa de direitos de seus associados. São duas coisas bem diferentes, são duas associações bem distintas, certo? E aí, eu vou citar o exemplo de uma e de outra para vocês facilitarem o raciocínio. Olha, na Associação da Defesa de Direitos Difusos, estamos aí no artigo 5º da Ação Civil Pública, mostrando exatamente essa circunstância. Inclua entre suas finalidades aqui é incluir no objeto dessa ação, dessa associação. Finalidades institucionais tem como objeto e tem como finalidade, certo? A proteção ao patrimônio público. Olha, o patrimônio público é um direito de quem? Público e social. Direito de quem? De toda a coletividade. Tá vendo? Ao meio ambiente. Ao meio ambiente pertence a quem? A toda a coletividade. Ao consumidor. O consumidor como um todo pertence a quem? Toda a coletividade. A ordem econômica. A ordem econômica. Olha, do mesmo jeito que é o patrimônio público. De quem é a ordem econômica? De toda a coletividade. A livre concorrência. A livre concorrência é um direito de A, B, C? Não, de toda a coletividade. Aos direitos de grupos raciais. Olha aí. Os direitos de grupos raciais pertencem a quem? É um patrimônio nacional, é um patrimônio de uma determinada cultura. Isso é de quem? De toda a coletividade.
étnicos ou religiosos. Isso pertence a quem? A toda a coletividade. O patrimônio artístico pertence a quem? O patrimônio artístico a quem? A toda a coletividade. Estético, histórico, turístico e paisagístico a toda a coletividade. Então, nós estamos diante de uma associação na defesa de que espécie de direitos? Direitos difusos. Olhem esse detalhe que é muito importante para a gente entender essa questão relativa às associações. Agora, se nós formos à vista sobre o artigo 5º da Constituição Federal, certo? Inciso 21, artigo 5º da Constituição, deixa eu ver se eu tenho aqui, tem, artigo 5º, inciso 21. Artigo 5º, inciso 21. Se você der uma olhada aí no artigo 5º, inciso 21, nós temos aqui o seguinte: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Seus filiados. Repare que é muito diferente. Se você pegar também o artigo 82 do Código do Consumidor, nossa, o artigo 82 do Código do Consumidor é muito importante também se ver isso, certo? Artigo 82 do Código do Consumidor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Artigo 82 do Código do Consumidor. É a Lei 8078. A Lei 8078. Vamos ver aqui, artigo 82. Olha o que, que diz esse artigo 82. Ele indica o rol dos legitimados. Olha, quem são os legitimados para o processo coletivo do Código do Consumidor? Primeiro, o Ministério Público. Segundo, a União, os estados, o município, o Distrito Federal. Terceiro, as entidades e órgãos de administração pública, direta ou indireta. Aí, quarto, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado, depois eu vou explicar isso aqui. Olha aqui. O artigo 5º da ação civil pública, e no inciso 4, aí, não, aqui, o artigo 5º da ação civil pública, no inciso 5º, né, a linha B, repare que só se refere a direitos difusos. O artigo 5º, inciso 21 da Constituição, se refere a associados, uma associação que tenha seus associados, certo? Por quê? Porque pede autorização desses associados. O artigo 82 do Código do Consumidor, no inciso 4, a associação legalmente constituída há pelo menos um ano e que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Aqui, esse inciso ele é interessante porque ele inclui as duas espécies de associações. Só chamando a atenção para, na medida em que as coisas foram evoluindo, não é? Na legislação e na melhor configuração dos direitos coletivos, as coisas foram aperfeiçoadas. Agora, eu estou fazendo essa comparação num primeiro momento, que ela não é entendida até agora, mas eu estou fazendo só a comparação, porque agora eu vou explicar. Vejam, a ação civil pública, como ela nasceu apenas para a defesa de direitos difusos, a associação que passou a ser legitimada aí foi uma associação só para a defesa de direitos difusos. Primeiro ponto, ação civil pública, certo? Muito bem. Agora, isso foi em 85. Em 86 começou a Constituinte. E aí, na Constituinte, foi muito discutida essa questão relativa ao problema das associações, o problema do sindicato também, e o problema das associações. O sindicato tinha muita força dentro da Constituinte.
dentro da Constituinte, porque muita gente da área do trabalhista foi eleita na Constituinte, né? Então tinha uma força interna e outra externa, pelo lobby, pela o significado que já tinham os sindicatos naquela época, né? E aí, logicamente, o que os sindicatos conseguiram? Os sindicatos conseguiram uma coisa que está lá no artigo 8º, inciso 3 da Constituição, que as associações não conseguiram. Esse é o detalhe. Nós vamos ver essas diferenças. Vejam que, como não. Uma coisa que, que vocês ponham na cabeça. Antes da Constituição de 88, nem sindicato, nem associações poderiam ir a juízo defender direitos, nem dos seus associados, nem dos seus. O sindicato dos seus sindicalizados. Essa era que era a realidade naquele momento histórico, minha gente. Bom, então o Constituinte trabalhou o momento histórico e a situação social daquele momento histórico de 88. Aliás, entre 86 e 88, que resultou em 88, ele trazendo o quê? Essa questão do artigo 5º, inciso 21 da Constituição, que foi dar possibilidade às associações de classe e não associações na defesa do direito difuso. Porque as associações na defesa do direito difuso já tinha sido autorizada e prevista essa possibilidade na ação civil pública, e aí se trabalhou a ideia de que isso não ia ser difícil para as associações, em todo processo coletivo que fosse criado, se colocar associações na defesa de direitos difusos. Aí não ia ter problema. Mas como naquele momento histórico não tinha para as associações de classe, então o Constituinte fez o seguinte: criou essa situação aqui do artigo 5º, inciso 21. Olha, vamos dar as associações. Quais associações? Aqui. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados. Olha aí. Então, aqui era uma associação, essa associação do inciso 21 do artigo 5º da Constituição não é a mesma associação do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Esse detalhe é importante. Lá é uma associação, aqui é outra espécie de associação. Lá é uma associação, lá no artigo 5º da Lei 7347, é uma associação na defesa de direitos difusos. Aqui é uma associação na defesa de quem? Dos seus associados. Professor, me diga aí uma diferença. Se tem um exemplo de um e outro, sim, bora que é para facilitar. Olha, uma associação na defesa de direitos difusos. Associação na defesa das árvores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Associação na defesa de direitos difusos. Associação na defesa de direitos histórico e artístico da cidade de Natal. Associação na defesa de direitos difusos. Certo? Agora, Associação dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Associação dos Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Associações de defesa de seus filiados, de seus associados. Vejam que a diferença aí entre um e outro. Uma coisa é eu dizer Associação na Defesa de Direitos Difusos e outra coisa é eu dizer Associação na Defesa de Direitos de seus associados. Certo? Bom, agora, vejam o seguinte, para marcar aqui a diferença entre uma e outra. Uma associação na defesa de direitos difusos, ela não precisa ter um quadro associativo que lhe dê sustentação patrimonial. Isso não é proibido, mas não é necessário. Você com um colega ou dois colegas, qualquer pessoa aí da turma, vocês podem formar uma associação na defesa de direitos difusos. Rapaz, eu acho que o patrimônio histórico de Natal está sendo dilapidado.
Eu acho que está na hora da gente formar aqui uma associação na defesa do patrimônio histórico da cidade de Natal. Um exemplo. Aí vocês pegam duas, três pessoas, que são pessoas que se interessam por isso, têm uma ideologia voltada para essa proteção, isso é muito bom e tal. Então, vai defender isso. Cria uma associação, registra, tudo direitinho, do mesmo jeito da outra. Se alguém quiser se filiar a essa associação, é ótimo. Se não se filiar, não é tão ótimo, mas a associação é a mesma coisa. Outro detalhe: tudo que é de ONG na vida é uma associação sempre em defesa de direitos difusos. As ONGs da vida, é interessante, elas são associações de direitos difusos. Pronto. Greenpeace. Greenpeace é exatamente uma associação na defesa de direitos difusos. Agora, lógico, eu estou citando aqui o Greenpeace porque eu citei uma da defesa do patrimônio histórico de Natal com 3 pessoas. O Greenpeace deve ter 3 milhões, eu acho que em cada país. E empresas e financiadores ricos, internacionais, de grande, imagina aí essa associação que eu falei de Natal e o Greenpeace, que tem navios, aviões, os maiores aparelhos de captação de coisas que ofendem a direitos, meio ambiente, isso, aquilo outro. Imagina aí. Olha, o Greenpeace é uma associação na defesa de direitos difusos, mas ele tem um quadro associativo e tem financiadores aí do mundo inteiro, internacional, tudo, tá vendo? Agora, a associação de classe, ela precisa ter o quadro associativo, porque como ela vai defender o direito de seus associados, certo? De seus filiados, aí ela não sobrevive, porque essa associação da defesa de direitos difusos, elas recebem incentivos, recebem doações, a outra também pode receber, mas uma coisa é você fazer uma doação para uma associação na defesa de direitos difusos e outra coisa é você fazer uma doação para a defesa de determinados grupos de pessoas. Aí é diferente. O grupo de pessoas, se não se autofinanciar, não vai ter esses financiadores todos, não. Quem é que vai fazer doação para uma associação na defesa dos professores ou dos servidores da universidade? Ninguém. Se quiser, faz uma de destruição, mas não de construção, né? Dos professores ou dos servidores da universidade. Mas se fizer uma associação na defesa na proteção do meio ambiente da universidade, das árvores tais da universidade, sei lá, uma coisa dessa assim. Aí todo mundo, um bocado de gente se interessa, você recebe até incentivo, tal, tal. Bom, mais uma associação de professores, de servidores, disso, daquilo outro, essa daí vai ter que sobreviver. Para ela sobreviver, ela precisa ter um quadro associativo razoável, com mensalidades pagas, porque se não tiver, ela não vai subsistir. Ela não vai não vai se desenvolver, nem vai proteger direito de ninguém. Então, olha como é diferente a associação na defesa dos direitos de seus associados e um sindicato. Olha aí como é diferente. E um sindicato. É muito diferente. Por quê? Porque o sindicato, aí você, como eu já falei, você pode ser filiado ou não, mas ele defende o direito de todos, e ele também. Aí você diz, não, o sindicato não é remunerado da mesma forma que a associação. Não. O sindicato é remunerado se você se filia ao sindicato e paga uma taxa, um valor mensal, é uma outra remuneração que ele tem, diferente da remuneração dele. Aí nós temos um problema hoje no sindicato, por quê? Porque antes nós tínhamos a questão do desconto de um dia de salário por ano de todos os servidores para pagar a taxa sindical. Então, todos pagavam, independentemente de ter vontade ou não, era compulsória, né? Depois da reforma
a reforma trabalhista aí, ela deixou de ser compulsória para ser facultativa. Agora sim. Aí é por isso que se diz que os sindicatos estão muito revoltados, tem ações diretas de inconstitucionalidade para considerar isso inconstitucional, como é que os sindicatos vão sobreviver, e, logicamente, quebra as pernas do sindicato, porque aí agora o sindicato tem que correr atrás do servidor para que ele autoriza o pagamento de um dia de salário por ano como o chamado imposto sindical, certo? Que não é mais imposto, agora passou a ser uma taxa que você paga voluntariamente, e correr atrás para você se filiar, para o pessoal se filiar, para o sindicato sobreviver. Aí ficou muito próximo agora da associação. A associação já é assim, e associação, com detalhe, não tem desconto nem compulsório nem voluntário em folha. Tem em folha aquela história, autorizado, né? Você autoriza descontar uma mensalidade para a associação. Isso pode acontecer, isso existe, tá certo? Aí o sindicato passou a ser assim agora também. Há uma mudança muito grande, essa situação aí, logicamente, implica numa alteração, numa visão das estruturas dos sindicatos, tem que se rever tudo isso, certo? Mas é muito diferente. Agora, antes, quando era o imposto sindical era compulsório, minha gente, não tinha isso, não existia essa história. Mas como é que o sindicato vai sobreviver? Bom, claro que você, quando se filia, quando paga uma mensalidade, o sindicato fica mais forte economicamente, fica mais susceptível de ter poderes é, é, de discutir seu direito, de ir a juízo, etc, etc, etc. Certo? É por essa perspectiva que as coisas precisam ser vistas. Essa é a realidade, certo? Muito bem. Então, olha, então o Constituinte, em 88, deu às associações a possibilidade delas ir a juízo para defender o direito de seus associados. Mas, para isso, ajuizar uma ação, é preciso, segundo esse inciso, é preciso que haja autorização do titular do direito, que na realidade é o quê? O associado. Isso para as associações na defesa de direitos de seus associados. Esse detalhe é importante. É preciso que haja autorização dessa pessoa perante a diretoria. E aí surgiu um problema. Como é essa autorização? Essa autorização tem que ser pessoal, uma declaração, um mandato procuratório, uma decisão da própria diretoria, uma decisão de uma Assembleia Geral. Tudo isso surgiu nesse tempo todo. O que é que se chegou ao denominador comum? Duas coisas. Uma, quando a legislação sobre o assunto não disciplina ou não tem para aquela matéria não tem disciplinamento quanto à forma dessa autorização. Outra, nos casos de ter autorização, de dizer como é essa autorização na lei, que é o caso, por exemplo, do Código do Consumidor, certo? E a pessoa ser, logicamente, beneficiada, às vezes, sem precisar de uma autorização pessoal. Mas, no primeiro momento, a jurisprudência caminhou no sentido seguinte: você tinha que dar uma autorização pessoal. A autorização pessoal era dar uma declaração autorizando a ajuizar a ação tal, para a defesa do seu direito, certo? Depois, a jurisprudência avançou um pouco para dar assegurar essa representação, essa autorização, através de uma assembleia. Quando a associação fizer essa assembleia seria suficiente para substituir aquela autorização pessoal. Se a assembleia, por maioria, decidisse pelo ajuizamento da demanda, então estava autorizado, certo? E outros ainda defendem que basta a diretoria decidir, independentemente de assembleia e de autorização pessoal. Mas essa jurisprudência não
acolhe essa possibilidade. Então, se você entrar com ação através de uma associação, sem que tenha havido ou uma Assembleia Geral ou autorização pessoal, certo? A jurisprudência não permite que haja segmento dessa ação, certo? Se você não tiver autorizado. Então, esse artigo foi um avanço para a época, mas ainda muito limitada a situação de possibilidade dessa ação, tendo em vista essas restrições impostas, certo? Agora, isso não foi o que aconteceu, por exemplo, com relação ao sindicato. Olha o artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. Olha a diferença aqui. Aí é onde está a questão aqui da diferença entre a associação de classes, certo? E o sindicato. Olha o sindicato aqui no artigo 8º, inciso 3 da Constituição. Artigo 8º, diz o artigo 8º, que é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Aí no inciso 3, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Quer dizer, olha, pode haver a defesa dos interesses coletivos, dos interesses individuais, da categoria, repare a história aqui, da categoria, como nós falamos na categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, ou seja, no âmbito jurisdicional e no âmbito administrativo. Não falou nem fala em nada de autorização dos sindicalizados, tá vendo? Diferentemente do que ocorre com relação à associação lá do artigo 5º, inciso 21, aqui no artigo 8º, inciso 3º, e aí nós temos a seguinte conclusão da doutrina. No caso do artigo 8º, inciso 3º, nós temos uma legitimação extraordinária, o Supremo já decidiu essa questão, e é o quê? Aquele legitimado em que a lei apenas arrola quem é o legitimado, o sindicato pode ser legitimado, olha, na defesa na defesa da categoria, tá vendo? Independentemente dessa categoria autorizada e haver assembleia, diz quem é que decide isso? A própria diretoria do sindicato. A diretoria decidiu ingressar com uma ação. Pronto, pode ingressar com uma ação, tá certo? Quando é uma associação dos professores, só vai haver a ação se houver uma assembleia autorizando ou se houver as autorizações pessoais. Então, olha como é diferente de um para outro, tá certo? Esse assunto é muito rico, ainda vai se voltar a bater nele, porque o artigo 82, inciso 4 do Código do Consumidor, ele é diferente, certo? Repare, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Aqui não fez distinção entre direitos difusos e direitos dos associados. Uma associação de direito difuso e direito associado. Ou seja, dispensada a autorização assemblear. Ora, aqui nós temos, pela lei, pelo inciso 4 do Código do Consumidor, nós temos as duas espécies de associações. Olha agora a leitura desse inciso, como é diferente, depois que eu expliquei a diferença das associações, a questão do sindicato, para mostrar o que é uma associação na defesa de direitos difusos, uma associação na defesa de direitos de seus associados. E a defesa do direito associado da associação com relação ao sindicato é diferente, embora os dois estejam defendendo direito, um da categoria e outro de seus associados, tá certo? Mas a forma da legitimidade é diferente, certo? Do sindicato para uma associação, tudo isso. E aqui, quando chega no Código do Consumidor, aí diz a associação legalmente constituída pelo menos um ano e que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código. Aí vai depender de quê?
do objeto do estatuto dessa associação. Se for uma associação na defesa de direitos difusos, vai ser igual a direito difuso em matéria de consumo, vai ser igual à associação do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, certo? Se for uma associação na defesa de direitos em matéria de consumo, mas de interesses dos associados, uma associação na defesa do consumo de tal produto, do automóvel tal, sei lá, de um bem da vida, tem associações na defesa de determinadas coisas, que são associações que precisam de quadros associativos. Essas pessoas ingressam, formam essa associação para a defesa de seus direitos no que diz respeito a determinado produto que é consumido, certo? Muito bem. Essa associação, se for na defesa desses direitos, aí o que o legislador disse? Nesse caso, é dispensável a autorização assemblear. Olha, nem existe autorização pessoal e nem assemblear. É dispensada a autorização assemblear. Então, quem decide, no caso de uma associação em matéria de consumo, mesmo que seja uma associação na defesa de direitos de seus associados, quem é que decide? A própria diretoria. Por quê? Porque assim está na lei, tá vendo? É a Lei 8078 que trata a coisa dessa forma. Então, olha como é importante a gente saber conhecer o texto da lei. Segundo, saber fazer a leitura desse texto da lei. Porque se não tiver a compreensão do texto da lei com base nesse volume de informações que eu estou passando aqui, você lê esse dispositivo para lá e para cá 10 vezes, não faz distinção, não diz nada, só vai dizer, bom, cada um aí está redigido de forma diferente. Mas qual é o significado que tem essa leitura de forma diferente que cada artigo está escrito? Esse aqui é o detalhe. Aí é onde nós estamos com um dado e um elemento para se entender e compreender. Olha, porque o direito é compreensão. Olha, porque o direito é se entender as coisas. Estão vendo? É por isso, certo? Então, minha gente, uma coisa é a associação do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, outra coisa é a associação do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, outra coisa é a associação, só para ficar falando em associação, do artigo 82, inciso 4 do Código do Consumidor. São 3 formas diferentes. Por quê? Na associação do artigo 5º, inciso 21, é associação de classe, de interesses de associados. A associação do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, a associação na defesa de direitos difusos. E as associações do inciso 4 do artigo 82 do Código do Consumidor pode ser de direitos difusos e pode ser de direitos de seus associados. Depende do objeto do estatuto dessa associação. Se for uma associação na defesa de direitos difusos, vai ser uma associação igual à do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Se for uma associação na defesa de associados, em razão de um determinado produto de consumo, vai ser na forma do artigo 5º, inciso 21 da Constituição, com um detalhe. O legislador aqui retirou a possibilidade de precisar de autorização. Essa associação vai poder ajuizar a demanda, independentemente na defesa de seus associados, independentemente de ter havido uma autorização sequer assemblear. Ora, se não tem nem assemblear, não vai ter a pessoal. E aí vai ser, logicamente, decidido pela diretoria. Essa é a leitura que eu faço em razão da evolução do Instituto. Não é a leitura que o Supremo faz e que muitos doutrinadores fazem. Muitos doutrinadores dizem que a dispensa é da autorização assemblear e diz que precisa de autorização pessoal. Eu acho isso ridículo. Se dispensa a assemblear, que é mais avançada, como é que pode exigir a pessoal, certo? E um detalhe, mas do artigo 8º, inciso 3, é porque
Por que é que o artigo 8º, inciso 3 entra? Porque lá é sindicato, ele também defende quem? A categoria, defende os membros dessa categoria. Mas a defesa dos membros da categoria no sindicato é diferente da defesa dos membros de uma associação. Olha, na universidade, por exemplo, existe o Sindicato dos Servidores e a Associação dos Servidores. Existe o Sindicato dos Professores e a Associação dos Professores. Pois quando a Associação dos Professores ou dos Servidores vai ajuizar uma ação, precisa da autorização. O sindicato não precisa para defender as mesmas pessoas. Outro detalhe. Os benefícios advindos da ação vai para toda a categoria do sindicato. Quem é sindicalizado, e eu disse que não precisa estar afiliado ao sindicato. Da associação, os benefícios da demanda só se dirige a quem é associado. Então, olha, essas distinções todas, isso é muito importante na prática. Isso é importante para poder a gente entender esses artigos. Não se lê, nem se vai fazer nada na prática, não se vai saber trabalhar nisso, se não tiver todas essas informações, todos esses dados, todos esses elementos. Estão vendo aí como é importante isso? Muito bem, minha gente, fizemos aí uma boa análise das associações, de defesa de direito difuso, defesa de direitos de seus associados, do sindicato, da associação em matéria de consumo. O Código do Consumidor trouxe já de uma forma diferente do que está na Constituição e na própria Lei da Ação Civil Pública. Eu acho que aqui já é um avanço, porque a Lei da Ação Civil Pública é de 85, a Constituição de 88 e o Código do Consumidor em 90. Em 90 estava havendo exatamente a questão da discussão da autorização assemblear ou autorização pessoal. Aí o legislador já disse, olha, aqui vamos já dispensar a partir da autorização assemblear. Ele poderia ter dito, dispensar da autorização pessoal, individual, sei lá, alguma coisa. Aí precisava de quê? Da autorização assemblear. Quando ele disse que está dispensada a autorização assemblear, porque também está dispensada a autorização pessoal, individual, de cada um dos associados, quando se trata de uma associação na defesa de seus associados. Quando é que eu vou saber disso? Olhando o objeto do estatuto dessa associação, certo? Nós só vamos saber o que é uma associação de uma espécie ou de outra, certo? Se nós formos à vista sobre o objeto dessa associação. Então, esses detalhes são muito importantes. Isso tudo é para você saber trabalhar exatamente se você for consultado para olhar um estatuto, definir o objeto e tal. Como é que você sabe sem saber tudo isso? Então, direito não é decoreba, direito é compreensão. Compreensão porque eu preciso conhecer o instituto jurídico, eu preciso conhecer a estrutura do direito, eu preciso conhecer o significado das normas a que elas se destinam e, acima de tudo, também o significado de suas expressões, ter um domínio da linguagem jurídica e assim por diante. Tudo isso, se eu não tiver, meu amigo, não vou saber ler texto de lei nenhuma. E o que adianta você decorar? Decore. E vai dizer o quê depois? Só repetir o que está escrito. Decorar é como computador. Decorar, bota o computador. O computador se presta a ser o decoreba seu. Você bota lá tudo. Toda vida que você quiser, só vai puxar o computador, o celular, com os recursos que tem hoje. Aí você chega e vai lá e está lá. Isso é ótimo. Beleza, tudo bem. Agora, você decora um artigo desse, decora um inciso desse, decora. O que adianta você decorar isso? Você vai saber explicar? Direito não é decoreba, direito é compreensão, é entendimento, é saber. Por isso que é importante saber direito. Não é? Muito bem, minha gente. Aí nós temos agora, lá no artigo 5º ainda da Constituição, inciso 70 e quanto? 270, a questão da legitimidade no mandado de segurança coletivo, né? Só para verificar aqui também, artigo 5º, inciso 70, 69, 70,
É 70, inciso 70. O mandado de segurança coletiva pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Olha, aqui já tem outras formas, outros legitimados. Partido político com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, a organização, entidade de classe, olha, os conselhos e as ordens, ou associação legalmente constituída, e as associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Aqui só pode ser uma associação na defesa de membros ou associados. Não é uma associação na defesa de direitos difusos. Está vendo? Aqui, essa associação do inciso 70, artigo 5º, a linha B da Constituição Federal. Estão vendo? Aí nós temos quantos associados aqui? Partido político, organização sindical, entidade de classe e associação. Temos 4 legitimados. Temos 4 legitimados. Na ação civil pública temos 10 ou 12 legitimados, ou mais. No Código do Consumidor, nós temos também 10 ou 12 legitimados. Na ação popular, temos um legitimado. Olha aí como nós temos uma variedade de legitimados dentro da ordem jurídica. O que isso significa? Isso significa que a legitimidade é definida de acordo com o que o legislador disse. Está vendo? É a teoria da imposição legal. Não é possível a gente trabalhar com a questão da legitimidade apenas, então, somente pelo fato de estar, primeiro, com base em outros elementos que não sejam, para efeito de ação coletiva, a própria imposição legal, o próprio rol indicado pelo legislador, pela ordem jurídica, e legislador e ordem jurídica entendido de uma forma completa, tanto a Constituição Federal como as leis ordinárias, certo? Bom, aí nós temos depois a legitimidade nas ações de controle de constitucionalidade, temos outras legitimidades que nós vamos falar, tá certo? E principalmente a questão da legitimidade do Ministério Público, como a questão da legitimidade do Ministério Público. Porque são essas explicações que eu estou falando com relação a essas legitimidades, que vocês têm que colocar na prova. A prova tem essa parte. A prova tem aquela primeira parte que eu falei e tem essa segunda parte. Certo? Essa segunda parte, que é a questão da legitimidade, você tem que mostrar na prova o quê? Segunda parte da prova. Fale sobre a evolução das teorias em matéria de legitimidade no processo coletivo. A evolução, aí você vai mostrar as teorias da legitimidade ordinária, a representação, teoria da representação adequada, da legitimação extraordinária. Aí, por último, vai ser o quê? E mostre a evolução da ordem jurídica em matéria de legitimidade no processo coletivo. Aí é isso que eu estou falando. Tudo isso que eu estou falando é que você tem que colocar. Olha aí, tá vendo? E aí, como são muitas coisas, é por isso que eu dou uns dias para vocês fazerem o trabalho, pesquisarem, olharem, assistir novamente a aula, verificar tudo que eu estou falando, para poder entender, e depois vai ler num livro, aí no livro você já vai facilitar a compreensão do que eu estou falando, do que está sendo dito. A leitura dos dispositivos legais, constitucionais, não vai ser a mesma, depois que se entende, compreende, que é explicado cada um, certo? Muito bem. Então, a gente continuará, se Deus quiser. Hoje é quinta-feira, né? Segunda-feira, vamos ver se a gente consegue concluir, porque eu não vou começar a falar no outro assunto agora, que não dá tempo para concluir o assunto todo. Então, a gente fica nas demais legitimidades para dar continuidade à aula de segunda-feira. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí alguma coisa. Quem não entendeu, formule pergunta. Olha, vocês não são obrigados a formular pergunta pelo
ao vivo, vocês não querem se apresentar, quase ninguém liga uma câmerazinha, eu penso que estão todos ou dormindo ou passeando e a câmera ligada, não sei. Mas eu dou um crédito de confiança. Eu acredito em Papai Noel, eu acredito em uma série de coisas. Eu penso que vocês todos estão assistindo. Professor, Diga, Tânia. o pessoal queria até saber alguma indicação de livro. Todos os livros que estão nesse hall da bibliografia, todos os livros que vocês encontrarem nas livrarias, todos são bons. Nenhum se presta a ser completo. Mas professor, diga aí, nessa primeira parte que nós estamos vendo, olha, esse livro que vocês já botaram aí no nosso grupo, o de Marinoni é excelente, esse terceiro volume dos comentários ao Código de Processo Civil dele. O quarto volume de Frederic Didier, muito importante. O Código do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, na parte do capítulo de processo coletivo, é super importante. Todos esses livros, essas 3 obras aí já seriam muito boas para vocês terem uma ideia. Além de outras, quem tiver acesso a outras obras e que tiver essa matéria, não tem problema, certo? Essa matéria, como eu disse, ela às vezes é muito trabalhada em ação civil pública, em ação popular, em outras ações, é falado isso. Agora, tem esses livros aí, esses livros que eu estou indicando, eles têm uma vantagem porque eles têm essa primeira parte que nós estamos ainda falando, tá certo? Lógico que quando chegar na segunda parte, que são as ações em espécie, aí, essas obras já não servem mais, tá vendo? Mas elas são essenciais para entender a segunda parte. Sem entender a segunda parte, realmente, sem entender essa primeira parte, a segunda parte fica difícil de entender e compreender. Não é que elas sejam descartáveis depois, é que elas só servem de base para se entender a segunda parte das ações em espécie. Tá bom assim? É assim, estudo é isso, tem que estudar muito e ter muito livro. Aí ajuda muito a assistir uma aulinha do professor lá no YouTube. É o que eu posso fazer com vocês. Bom, e a pesquisa, esses livros, e vocês podem pesquisar, o Google da vida traz aí vocês trazem obras até internacionais sobre o assunto, em francês, inglês, italiano, alemão, do jeito que vocês quiserem. Pode estragar essas línguas aí tudo e pode estudar à vontade. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite. Façam pergunta pelo chat, tá certo? Agora vocês podem fazer pergunta aí por escrito, então beleza. Tá bom? Para dar uma dinâmica à aula. Vocês vão estudando e vão tendo dúvida e vão fazendo pergunta, tá bom? Então, boa noite. Boa noite, professor. Até segunda-feira, se Deus quiser. Ok? Obrigado. Boa noite. Até mais. Obrigado.